E aí nós estamos, então, nós estamos aí nesse segundo encontro. Aí apenas alguns recados antes do Otávio dar sequência. Essa aula de hoje, ela não necessariamente é uma continuidade da aula da semana passada. Então, quem não assistiu semana passada não precisa ficar preocupado, não precisa ficar ansioso, tá? O Otávio já colocou lá no YouTube, e inclusive eu vou criar a lista de presença da semana passada. Quem não conseguiu assinar, aí eu vou colocar no chatzinho do YouTube, do link onde está a aula, e aí vocês vão poder assinar, tá bom? Hoje mesmo vai ter a lista de presença, o Otávio vai mostrar para vocês como que funciona essa presença, né? Ela é super, assim, visual e dá para controlar, inclusive, o tempo que cada participante fica na reunião. Então, vamos supor, né, que a Karina ficou apenas a primeira meia hora. Então, vai estar lá o tempo da Karina, meia hora. A Aline ficou 1h10. Vai ficar esse tempo também ali demarcado. Então, o próprio sistema aqui, ele já consegue fazer esse controle. Então, isso já serve como uma lista de presença. Nós pensamos o seguinte, eu e o Otávio, para a semana passada, né, em relação à semana passada, a gente não tinha definido ao certo como que seriam os casos daqueles que não conseguiram assistir. Mas de hoje em diante, nós tomamos a seguinte iniciativa. Vamos supor que alguém não consiga fazer, né, assistir a aula hoje, aí essa pessoa pode assistir a gravação que vai ficar no YouTube, e como que vai contar a frequência, para a gente também ser justo com as pessoas, né, que estão aqui participando online. Essa pessoa vai assistir, vai ter uma lista de presença, sem ser em relação da aula passada, gente, fazendo parênteses novamente. Aí essa pessoa vai assistir e vai ter 3 perguntinhas. Então, se a pessoa conseguir, né, responder ali 3 ou 4 perguntas, mais de 60% ali das questões, significa que realmente a pessoa, né, entendeu, ou compreendeu, ou acompanhou a aula. Então, por isso que vai ter uma certa relação aí, tá? Para a gente ter o mínimo de validação dessa frequência, tendo em vista que essa pessoa não participou online, tá bom? Então, nós fizemos aí esse combinado. Tá bom para vocês esse combinado, gente? Pode ser? Se vocês quiserem colocar aí no chat, para a gente ir acompanhando. Tá, beleza. Em relação ao material do Classroom, né, muita gente também colocou lá no nosso grupo de WhatsApp, que nem sempre estão conseguindo acessar. Aí, gente, vou reforçar aqui com vocês, não tem jeito de acessar pelo e-mail institucional. Tem que ser um e-mail do Gmail, mas não pode ser um institucional, tá bom? Então, qualquer e-mail do Gmail de vocês, aí vocês vão lá e conseguem tá acessando esse material que o Otávio disponibilizou. É muita coisa, e por isso que a gente não colocou no grupo. Então, fica um local fixo, né, onde vocês possam estar se orientando e se utilizando desse material, certinho? Tem mais algum recado, Otávio, que eu não tenha? Eu pus na tela, não sei se está vendo, ali, como que fica o relatório de chamada, que é gerado automaticamente pelo Meet. Eu sei que algumas pessoas não entram com esse seu e-mail comum, mas é interessante que tente até entrar com o seu e-mail, com o e-mail que tem seu nome. Então, por exemplo, entrou alguém com o nome Catinha. Eu não consigo saber necessariamente quem é Catinha, mas se ela falou no chat, apesar que a Catinha ficou 6 minutos. Mas olha aqui, ó, Maria Fernanda Bastos. Maria Fernanda Bastos ficou 21 minutos, entrou no finalzinho. Quer ver quem, por exemplo, ficou a aula inteira? Essa pessoa aqui, ó, Marcos Alves, ficou 1h49. Então, aqui mostra tudo, ó. Flávia Fernandes, 1h42. Maria do Carmo Santos, 1h13. Então, a Rosângela, não sei como fala, Chio, Terra, 1h46. Então, aqui tem o relatório completo de quanto tempo cada um ficou. A Jussara Esmeralda ficou 1h50. Então, não se preocupem que a gente tem também esse controle. Claro que aqui talvez tenha que... A gente tem que checar com vocês algumas questões, pode ser que não dê perfeitamente, né? O nome a gente não sabe, quem é Ana Silva.
mas aí a gente depois pode conferir com vocês, tá bom? Então, a gente tem esse controle aqui, só para saber. Inclusive, e esse plano que eu uso aqui é o Google de educação, né? É o Google Meet educacional. Então, o Google Meet educacional, ele dá essa opção, é pago, né? Então, o Podemos, que é um projeto que eu coordeno, pode ver que está Podemos Matemática, ele tem essa conta, né, que a gente paga, eu pago R$80 por mês e tem todas as funcionalidades. Pode ver que está tudo desligado. Estão todas as câmeras desligadas, menos a Ana Paula, e todos os áudios desligados. Isso ajuda a aula a fluir melhor. Eu recomendo, para quem pretende investir na aula online, chama Google Worksheet for Education, uma coisa assim. O plano muito bom. E além de, sem contar que tem um HD de 5 TB. Então, é baratinho. Quer dizer, é caro, mas dá para fazer aulas online muito boas, tá? Deixa eu ver alguém que fez alguma pergunta. Ana Paula tinha falado alguma coisa. Flávio, na aula pode entrar com e-mail adicional. Não tem problema, tá? Porque é no Classroom que você não consegue entrar com e-mail adicional, tá? Ana Paula, você vai falar mais alguma coisa ou posso já começar? Não, eu vi que a Aline levantou a mão. Se você quiser liberar o áudio da Aline para a Aline se manifestar, Aline, você quer falar porque ela baixou a mão? Baixou? Aqui para mim aparece erguer. Se você quiser falar em áudio, Aline, eu libero aqui para você. Ela não entendeu o começo da fala. Qual é o começo da fala? Dos recados? Faz o seguinte, então, Aline, eu faço um resumão dos recados e coloco lá no grupo, tá bom? Perfeito. Pessoal, eu estou só com um computador. Deixa eu entrar no celular, porque aí eu acho que vai ser mais fácil de eu dar atenção para vocês. Espera aí. Eu vou entrar com o curso. Com o celular. Hoje a gente vai falar sobre o PCN e a BNCC. E eu percebo que até eu tinha algumas coisas que eu não sabia. Eu fiquei mais ou menos impressionado. Peraí que eu preciso ativar. Eu fiquei impressionado com algumas questões quando eu estava preparando essa aula, as questões que eu nunca tinha percebido, tá? Então, se tiver dúvida, podem falar aí no chat, tá bom? Então é o seguinte, são duas coisas diferentes. Uma são os PCN, que são os Parâmetros Curriculares Nacionais, PCN. O PCN, ele foi criado, o primeiro PCN saiu em 1997, tá? O PCN do ensino do 6º ao 9º saiu em 98. Os PCNs eram de caráter facultativo, não eram obrigatórios. E apresentavam ideias e filosofias para a composição do currículo e para a implementação das diretrizes curriculares nacionais. Essa, sim, de caráter obrigatório, mas bastante válido. Então, o que era o PCN? O PCN era uma lista de conteúdos, de ideias, de sugestões para aplicar o currículo. Ele não era obrigatório. Ele não era obrigatório para as redes, não era obrigatório para o governo, não era obrigatório para os estados, municípios, escolas particulares, para os livros didáticos. Então, não tinha um caráter obrigatório, era um caráter facultativo, era opcional. E ele era para a implementação de uma coisa mais complexa que ainda existe, que são as diretrizes curriculares nacionais. As diretrizes curriculares nacionais, elas sim têm caráter obrigatório, só que elas são extremamente vagas. Eu coloquei lá no Classroom as DCNs antigas e as atuais. E vocês vão ver que elas são muito vagas. Elas falam como é que tem que ser o currículo de forma bastante concisa. Elas não se aprofundam. E as DCN
têm caráter de lei, elas são resoluções do Conselho Nacional de Educação. Elas são resoluções do Conselho Nacional de Educação e elas valem para o país inteiro. Ainda existe a DCN. Agora, existe uma outra coisa que é diferente do PCN, que é a BNCC. A BNCC não substitui o PCN, mas ela, de certa forma, esvazia o sentido do PCN. As bases nacionais curricular comum não são sugestões, elas têm caráter obrigatório. Elas estão previstas na LDB, de forma objetiva. Então, é muito importante entender essa diferença. O PCN não é obrigatório, o Estado não precisava seguir, podia implementar do jeito dele, e a BNCC é obrigatória, é impositiva, certo? Então, vamos lá, vamos falar a respeito vamos começar lá do PCN. Então, eu vou começar falando do PCN dos anos finais, que foram feitos em 1998. A primeira versão, ela chama a 5ª à 8ª série, que é o termo da época, em 3º ciclo e 4º ciclo, quarto ciclo. Então, essa ideia de ciclo, ainda que não fosse nacional, né, essa organização de série, eles dividiam o PCN da seguinte maneira: primeiro ciclo, segundo ciclo, 3º ciclo e 4º ciclo, com 2 anos de cada um. Os componentes curriculares eram chamados de áreas. Para o PCN, os componentes curriculares, português, matemática, história, geografia, eram chamados de áreas, tá? Existe uma certa confusão do nome das matérias, né? A maioria de nós, estudou na vigência da LDB 5692 de 71. Essa LDB, ela chamava as matérias que a gente tem na escola de disciplinas. Esse nome ainda é usado, às vezes, no ensino superior. Só que aí, a LDB 9.394 de 96, que é a nova LDB, que é vigente até hoje, ela chama as matérias de componentes curriculares. Componentes curriculares. O PCN usou esse nome área, porque ele não estava referindo só aos componentes curriculares, certo? Ele também tinha os chamados temas transversais, que eram assuntos que eram ensinados em todas as matérias. No PCN dos anos finais tinha ética, pluralidade cultural, orientação sexual, eram esses os nomes, tá? Meio ambiente, saúde e... Esses 4 primeiros também eram do 1º ao 5º. Esse ano do 1º ao 5º e do 6º ao 9º. E o componente... A aula é a 7, viu? A aula é a 7. Das 7 às 10h30. Das 10h30? Aham. Chegaram uma hora mais cedo. Eu estou ainda dando uma aula online aqui, vai até às 7. Tá? Eu acho que eu confundi. Eu coloquei. Eu olhei hoje, agora. Não, desculpa, às 7 horas a gente começa. Tá? Se vocês quiserem deixar o material aí, vocês que sabem. Tá? Então, desculpa, pessoal, que eu também vou dar aula às 7 horas aqui. Então, o trabalho e consumo era só do 6º ao 9º. Certo? Às vezes, o ética era chamado de ética e cidadania. As unidades curriculares que era ensinado, no PCN, era chamado de conteúdo. Era este o nome que o PCN usa. Conteúdo. Tá? O que era ensinado era conteúdo. E tinha 3 tipos de conteúdo. Os conteúdos conceituais, os procedimentais e os atitudinais. Então, o nome que era dado para cada assunto a ser ensinado é conteúdo. Eu vou dar um exemplo de como era. Hoje a BNCC não fala em conteúdo, eles falam em habilidade. Mas o nome do PCN era conteúdo. Eu acho que soa até melhor, mas tudo bem. Era o termo que hoje prefere falar em habilidade. Eu acho que para o professor
é muito mais fácil entender se a gente falar conteúdo do que se falar habilidade. Eu sei que talvez a habilidade seja uma coisa bem mais complexa do que conteúdo, de fato é mais complexo, mas para nós, que a gente teve uma educação cartesiana, né, a gente está acostumado, a gente consegue entender melhor a matéria por conteúdo do que por habilidade. É muito mais fácil falar, eu vou ensinar números negativos semana que vem, eu vou ensinar a equação do primeiro grau, eu vou ensinar logaritmo, do que pensar na habilidade que a gente vai desenvolver, que é uma coisa muito mais complexa, muito mais difícil de entender, mas eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Bom, o PCN, ele fala de 3 coisas que eu falei na semana passada. Ele fala em alguns caminhos para fazer matemática na sala de aula. O termo que ele usa é fazer matemática mesmo. História da matemática, que eu falei semana passada. Não estou conseguindo usar a mesa direita aqui. História da matemática. Tecnologias da comunicação. Lembra que isso aqui é de um documento de 1998, que começou a ser redigido antes. Então, falar de computador ou de celular, era inimaginável nessa época, então eles falam em tecnologia de comunicação. E o recurso aos jogos. São 3 daqueles paradigmas que a gente fala. Tá? Então, esses são alguns caminhos para fazer matemática. Faz um link com o que eu falei semana passada. O PCN também fala em seleção de conteúdos. O professor, ele tinha o dever de escolher o que ele ia ensinar em sala de aula. O PCN não é uma grade, não era uma grade curricular, tem que ser assim. O professor podia fazer do jeito que ele quisesse. Tá? E é muito interessante, quando a gente fala nessa ideia de seleção de conteúdo, que na cabeça nossa, quando a gente começou a dar aula, o pessoal que é mais antigo, que tem de 20 anos para trás em sala de aula, talvez até 10 para trás, imaginava que existia um currículo fixo do que teria que ser ensinado. E não, o PCN era livre, você fazia o teu currículo do jeito que você queria. Tá? E agora, presta atenção nisso, tá? Presta muita atenção, que eu estou vendo até hoje essa confusão. Antigamente, os blocos de conteúdos de matemática para o PCN eram os seguintes, tá? Eu estou vendo gente até hoje falando nesses blocos de conteúdo, também chamados, às vezes, de eixo temático, aqui em Minas. Números e operações, espaço e forma, grandezas e medidas, tratamento da informação. Essa divisão é antiga. Isso aqui não é mais usado. Não é usado na BNCC. Tá? Então, os blocos de conteúdos do PCN. A gente vai ver que agora os nomes são outros, são mais técnicos. Os nomes são números, álgebra, grandezas, geometria e probabilidade estatística. Quer dizer, o BNCC usa nome mais de gente grande. Tá? Então, esses blocos de conteúdos não são mais usados. Eu vejo gente até hoje falar números, operações, espaço, forma, grandeza, medida, tratamento de informação. Não é mais usado essas divisões. Tá? E vocês vão ver muito isso em alguns documentos. Certo? Bom, se você pegar lá o PCN, eu pus o PCN lá no Classroom, é bem legal. Se entrar lá no Classroom, você vai ver. Tá o PCN lá, vale a pena ler. Olha como que era o conteúdo do PCN. Olha que bonitinho eram os textos. Ó. Por exemplo, um conteúdo de números e operações. Esse aqui é um conteúdo do 6º ano. Ó. Compreensão da potência com expoente inteiro positivo como produto reiterado de fatores iguais, identificando e fazendo uso de propriedades da potenciação em situações problemas. Isso daqui é um conteúdo. É um conteúdo. O que é esse conteúdo? Acho que todo mundo aí que dá aula de matemática entendeu o que é esse conteúdo. Ensinar a potência. Ensinar um número elevado a um expoente natural. De 0 até qualquer número. Então, isso é um conteúdo. Isso aqui não é uma habilidade. É uma habilidade, mas assim, a ideia do PCN não era falar em habilidades.
mas sim em compreensão, em dominar aquele conceito. Isso é um conteúdo conceitual. Olha esse outro exemplo aqui. Ó. Esse outro exemplo é espaço e forma. Tá? Quantificação e estabelecimento das relações entre o número de vértices, faces e arestas de prismas e pirâmides, que é a relação de Euler. Da relação desse número com o polígono da base, identificação de algumas propriedades que caracterizam cada um desses sólidos em função desses números. Eu acho que isso é um conteúdo muito claro. É aquela atividade que você manda os alunos calcular o número de vértices, faces e arestas e perceber, por exemplo, que num prisma o número de vértices é o dobro do número de lados da base, o número de arestas é o triplo, o número de faces dela mais 2. Então, esse é o tipo de conteúdo. Então, o PCN era focado em conteúdo. Tá? Não sei, isso aqui é até... Sim, eu acho que era até mais evoluído do que a BNCC. Então, isso aqui era o conteúdo. Tá? Coloquei outros aqui, coloquei um de grandeza e medida, coloquei um de tratamento de informação e coloquei um conteúdo atitudinal. A palavra lá é atitudes. Ó. Desenvolvimento da capacidade de investigação e da perseverança na busca de resultados, valorizando o uso de estratégias de verificação e controle de resultado. Isso talvez hoje a gente chame de habilidade, só que o PCN chamava claramente de conteúdo atitudinal, ok? Deu para entender o que era o PCN? PCN era um conjunto de ideias e filosofias que apresentava conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais, pedia que se fizesse o uso de temas transversais e que utilizasse recursos como história, tecnologia e jogos, certo? Conseguiu entender o que era o PCN? Isso era o PCN. Eram parâmetros curriculares nacionais. Certo? Vocês estão me ouvindo, pessoal? Acho que se travou o meu chat. Tá tranquilo, Otávio, pode dar sequência. Beleza. Então, isso é o PCN, certo? Então, acenda a luz para mim, Labanquinha, por favor. Aí. Então, não, isso aí. Obrigado. Então, isso daqui é o PCN. Tem gente que fala, o PCN ainda vale? Olha, não existe nenhum lugar que fala que o PCN não vale mais. Mas como o PCN talvez possa colidir com a BNCC, o que vale é a BNCC. Tá? A gente não tem como dizer que o PCN foi revogado, porque o PCN não tinha sequer caráter obrigatório. Tá? A DCN, Diretriz Curricular Nacional, elas foram revogadas e tem novas. Agora, o PCN não tem como você falar isso, o PCN não vale mais, o PCN vale, é um negócio complicado, tá? Se não colidir com a BNCC, vale. Se colidir com a BNCC, não vale. Então, é isso aí. Aí, em Minas Gerais, eu sei que tem algumas pessoas de outros estados, mas em Minas Gerais, o currículo do estado chamava CBC, que é o Currículo Básico Comum de Minas Gerais. Que aí ele tinha um caráter mais ou menos obrigatório, e eu falo mais ou menos obrigatório, porque a legislação dava uma certa margem para você desobedecer esse currículo, mas assim, não era muito mais impositivo que o CBN. E o CBC de Minas Gerais, ele era, assim, ele tinha um viés mais, digamos, diferente, tá? O PCN era uma coisa, assim, mais... como é que eu posso dizer? O PCN era inspirado numa ideia no NCTM, que é um grupo dos Estados Unidos que fala sobre ensino de matemática, que coloca ideias, certo? O currículo básico comum era uma coisa particularmente não gostava, tá? Ele chama os ciclos inicialmente de ciclo intermediário de consolidação, foi publicado em muitos debates, numa versão definitiva em 2018, depois refeito em 2014, tá?
E, diferente do PCN, que foi um debate acadêmico, o CBC tem 3 autores. São 3 matemáticos puros, tá? 3 matemáticos puros. Inclusive, quem mexe com a Olimpíada de Matemática conhece o Michael Spira, porque ele é um dos caras que organiza o BME, tá? Então, o CBC tinha 3 autores. O CBC, ele cria, em lugar de chamar os blocos de conteúdo, ele inventa o nome eixo temático. O eixo temático para o CBC não é o mesmo eixo temático da teoria do que é eixo temático. Eles chamaram de eixo temático os blocos de conteúdo. Então, para eles, os blocos temáticos eram números e operações, álgebra, que não existe esse eixo temático álgebra no PCN, espaço e forma e tratamento de dados. Pode ver que não tem grandezas e medidas como eixo temático, e grandezas e medidas fica dentro de espaço e forma para o CBC. E aí, no ensino médio, o números e operações chamava números, contagens e análise de dados. E aqui tinha tratamento de dados, para ver como era uma coisa muito esquisita, álgebra e espaço e forma. Então, veja que os nomes eram diferentes, certo? Em 2014, os blocos de conteúdos passaram a chamar só eixo, não tinha mais o termo temático, tá? O bloco números e operações passa a chamar números e operações / álgebra e funções, e os eixos passam a ser divididos em competência, tema, tópico e habilidade. Habilidade é o que era conteúdo, certo? Então, veja. Olha como que... Aqui é um exemplo de como é que estava o CBC, que vocês vão ver que eu não gostava, achava uma coisa horrorosa, tá? Horrível, tá? Mas tudo bem. Então, o eixo era espaço e forma, certo? Aqui é um exemplo, tá? Um exemplo, que eu devia ter colocado que era exemplo. Competência. Utilizar o conhecimento geométrico para realizar a leitura e a representação da realidade e agir sobre ela. Competência é uma coisa alta, uma coisa que está lá em cima, um conjunto de várias habilidades a ser desenvolvidas, tá? Isso é uma teoria muito diferente. O PCN não fala em competência, tá? O PCN não fala em competência. O PCN fala em conteúdo. Quem fala, o CBC, que é anterior ao BNCC, fala em competência. Então, uma das competências é que utilizar conhecimento geométrico para realizar leitura e representação da realidade. Aí tinha um tema, relações geométricas entre figuras planas. E aí, olha o nome que eles usavam, tópicos. 1, figura espacial. Para aí colocar habilidade. E habilidade era exatamente o que a gente está muito acostumado, diferenciar figuras planas bidimensionais e figuras não planas, certo? É bem difícil entender o que é habilidade e competência, tá? Eu confesso que até hoje eu tenho muitas dúvidas sobre o que é uma habilidade e o que é uma competência. Eu acredito que vocês possam ter essa dúvida de que é uma habilidade e competência. Talvez a gente leu Perrenot para entender o que é uma habilidade e competência, mas eu tenho certeza que ninguém tem dúvida sobre o que é um conteúdo. Então, PCN falava em conteúdo. Enquanto o CBC, que vai na mesma onda da BNCC, fala em competência e habilidade. Não sei, meu mestrado eu fiz na área de História da Educação. Muito das mudanças da educação tem relação com a moda da época. Eu acho que falar em competência e habilidade, quando o PCN entrou, estava muito na moda. E a gente talvez não entenda muito bem o que é uma competência e uma habilidade. Porque eu não consigo falar nessa aula de forma concisa o que é uma competência e habilidade. Agora, conteúdo eu sei falar, entendeu? Eu acho que
fica muito mais fácil de entender, mas a gente tem que seguir o que manda a lei. Bom, PCN nos anos iniciais, saiu em 97, não tem muita diferença dos anos finais. Aí eu fiz um parênteses para falar das antigas DCNs. As DCNs são normas jurídicas. Normas jurídicas. Eu percebo que talvez a gente nossa classe, não entenda como funcionam as normas jurídicas e, principalmente, eu vou fazer um resuminho para as pessoas entenderem, porque eu vejo muita confusão. Deixa eu fazer um resuminho aqui, quer ver? Eu vou só salvar uma outra página. Vou abrir uma outra página e salvar, porque eu acho que é importante essa diferença. Tá? Muito importante para a gente entender. Tá. Num país, existe uma hierarquia das leis. Tá? E essa hierarquia das leis, às vezes elas entram em conflito, existe conflito em norma geral específica, mais antiga, mais nova, recepção de lei, tudo isso é uma coisa bem complicada para quem não é no ramo, mas assim, a lei maior de um país ou de um estado é a Constituição. A própria Constituição tem hierarquia lá dentro, porque existem as chamadas cláusulas pétreas. Existem as cláusulas pétreas, que nem os deputados podem mudar. A Constituição, ela é feita pelos representantes do povo eleitos para fazer a Constituição. A Constituição é a fundação do Estado. E quando eu falo Estado, é no sentido amplo. Então, era uma carta de fundação do Estado. O Estado começou a funcionar. E quando você faz uma Constituição, quem faz parte da Constituição tem que estar representando o povo. Tá? Então, elas são umas leis, ela é feita só pelos deputados e pelos senadores. Ela não passa pela sanção do presidente. Ela é feita só pelos parlamentares. Abaixo da Constituição, tem as leis. Tá? Tem algumas coisas que não chamam leis, mas são equiparadas às leis. Tá? Talvez vocês tenham ouvido falar em decreto-lei, é uma forma que não existe mais de lei, medida provisória, existe leis ordinárias, complementares, tudo isso a gente chama de lei. Tá? Uma medida provisória é uma lei, um decreto-lei é uma lei. Uma lei, hoje, todas as leis têm o seguinte, elas são aprovadas pelo Legislativo e sancionadas pelo Executivo. Então, uma lei, ela não pode ser mudada por um governo. Para a lei ser alterada, ela tem que ir no parlamento, passar em votação e mandar depois para ver se o presidente concorda. Então, lei é mais forte que qualquer coisa, menos que a Constituição. Abaixo das leis, e vamos falar só para que interessa para nós, tem os decretos. As leis são o legislativo mais o executivo. O decreto é só o executivo que faz. Só tem uma pessoa que pode fazer um decreto. É o chefe do Poder Executivo. Só o presidente, o governador e o prefeito podem fazer um decreto. Um decreto não pode ser alterado por exemplo, secretário da Educação. Então, existe uma hierarquia de lei. E abaixo do decreto tem as chamadas normas infralegais. Entre essas normas infralegais, tem as resoluções. Tá? Então, uma resolução só vai ter valor se ela não colidir com essa norma aí para frente, senão ela não vale nada. Tá? E não é fácil mudar uma lei. Um decreto pode mudar o governador e o presidente, e o prefeito, a depender da sua esfera. Agora, as resoluções, elas são feitas por pessoas de hierarquia menor. E aí, dentro das resoluções, é muito importante que a gente saiba que existe o chamado Conselho Nacional de Educação. O Conselho Nacional de Educação, ele emite resoluções pelas suas câmaras. O Conselho Nacional de Educação tem duas câmaras. A Câmara da Educação Básica e a Câmara do Ensino Superior.
Então, se vocês verem resolução CNE-SEB, resolução CNE-SEB, ela é uma norma de validade nacional feita pelo Conselho. E o Conselho Nacional de Educação, ele tem poder, pela lei, de emitir algumas normas, como as diretrizes curriculares nacionais. Então, quando você está vendo resolução CNE-SEB, ela tem validade nacional. É FEB por quê? Câmara da Educação Básica, tá? Então, as diretrizes curriculares são resoluções no âmbito dos conselhos. E a primeira DCN do ensino fundamental foi de 98. E ela foi alterada em 2010. Então, a nossa diretriz curricular do ensino fundamental vigente é de 2010. É nessa diretriz que fala as matérias que tem na escola, tá? Nessa diretriz que fala as matérias que tem na escola é História, Geografia, Ciências, Matemática e Português. É nessa norma que explica isso. A LDB fala isso, sim, de forma bastante vaga, certo? O ensino médio, aí vocês vão ver que é muito mais complicado, era de 98 e foi alterado em 2012, antes do novo ensino médio. Depois eu falo sobre isso, tá? E eu preciso explicar que no ensino médio, até 2012, matemática não era uma área do conhecimento. Até 2012, não existia área do conhecimento matemática no ensino médio. Existia as áreas do conhecimento, eram linguagens e códigos e suas tecnologias, ciências humanas e suas tecnologias, e tinha uma área chamada ciência, natureza, matemática e suas tecnologias. O que fez mudar isso foi o Enem, também é inspirado no Enseja, o Enseja fez isso. Então, só depois do Enem, que matemática virou uma área do ensino médio. Matemática não era uma área do ensino médio, certo? Foi com a resolução de 2012 que passa a ser matemática e suas tecnologias. E foi incluído na LDB como área, na LDB, né? A LDB foi alterada por essa lei, que é a Lei do Novo Ensino Médio, que é uma lei de 2017, que a gente odeia, né? Mas essa lei que a gente odeia do novo ensino médio, tem certeza, todo mundo odeia. Acho que deve ter um ou outro professor no Brasil que gosta dessa porcaria, que provavelmente vai mudar. Mas ela foi incluída na LDB só em 2017 como área. Então, veja, matemática não era uma área para diretrizes curriculares antigas. Então, o PCN do ensino médio era extremamente vago. O PCN do ensino médio, que teve a primeira versão em 97, ele só tem uma seção genérica de matemática que já era organizada em competência e habilidade. Muito diferente do PCN do ensino fundamental, que tinha uma estrutura muito mais organizada. Tanto que olha para você ver como que eram as áreas de matemática no PCN de ensino médio. Representação e comunicação, investigação e compreensão e contextualização sociocultural. A maioria nunca nem ouviu falar nisso, porque o PCN do ensino médio, ele não pegou. Ele não pegou. Se vocês pegarem, ele é muito ruim para matemática. Olha para você ver como que está escrito lá no PCN. Ó. Representação em comunidade. Transcrever mensagens matemáticas da linguagem corrente para a linguagem simbólica. Equações, gráficos, diagramas, fórmulas, tabelas, etc. e vice-versa. Extremamente genérico. Isso era um grupo de competência e habilidade que estava no PCN. Olha o outro ali, ó. Investigação e compreensão. Identificar o problema. Compreender enunciados, formular questões. Então, o PCN do ensino médio já foi uma coisa muito deficitário, certo? Bom, ok? Até aqui deu para entender como é que era o PCN antes, pré-BNCC? Alguém tem alguma pergunta de como que era, como que funcionava essa coisa aqui? De PCN, de BNCC? Alguma questão? Só uma coisa, isso aqui não era obrigatório.
professor fazia se ele quisesse, os governos aderiam se quisessem, tá? E era um em cada estado de um jeito. Não existia padronização nacional, tá? Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Tá tranquilo, Otávio. Pode Tá. continuar. Tá. Pessoal, vocês foram conversar fora. Tava com saudade de vocês. Tá, Tá, os alunos das 7 horas estão chegando. Sabrina quase derrubou minha mesa aqui. Certo? Ó, então, vou olhar aqui. Ó, agora, vamos falar da legislação da BNCC, tá? Olha, a BNCC, ela está prevista na lei. Ela foi aprovada pelos deputados e foi sancionada pelo presidente Michel Temer. Ela só pode ser mudada com um projeto de lei. Então, eu vejo muita gente falar, o novo ensino médio vai cair. Só que para o novo ensino médio cair, tem que passar pelos deputados de novo. Existe uma axiomática jurídica para funcionar tudo isso. Então, não é uma coisa muito fácil de acontecer. Tá? Você vê, o matemático fala de axiomática jurídica, mas é isso mesmo. Então, veja, a BNCC, tá? Ela está prevista na LDB, no artigo 26. Eu pus o artigo inteirinho aqui, ó. Não, artigo 26. Não, artigo 26. Vamos falar do artigo 35A. Ó, a Base Nacional Comum, ela foi inserida em 2017, ó, novo ensino médio. A Base Nacional Comum Curricular definirá direitos e objetivos de aprendizagem do ensino médio conforme diretrizes do Conselho Nacional de Educação nos seguintes áreas do conhecimento. Tá. Aqui está falando do ensino médio. O fundamental está aqui mesmo. Ó. O do fundamental é de 2013, tá? O do fundamental, olha como é que está falando. Os currículos da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio, devem ter base nacional comum, que teve só agora, né? São 2013, a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar por uma parte diversificada exigidas pelas características regionais e locais de sociedade. Isso aqui é antigo, a gente já conhece. Isso aqui estava desde do artigo original, que você vai ter uma base nacional comum, que são as matérias obrigatórias que estão lá no DCN, e você tem a parte diversificada, tá? Em 2017, na medida provisória, tá? Para quem só explicando o que é medida provisória é uma medida excepcional onde o presidente da República faz uma lei passar a valer sem passar pelos deputados. E os deputados têm 120 dias para aprovar. Se os deputados não aprovar, deixa de valer. Então, na medida provisória do Temer, ele coloca, ó, a Base Nacional Comum Curricular, já aparece BNCC. E depois, na nova versão, não tem, tá? E aí fala lá na legislação. Não vou entrar em detalhes aqui, mas aqui está falando da Base Nacional Comum, que fala a carga horária destinada ao cumprimento da Base Nacional Comum não poderá... Olha que absurdo. A Base Nacional Comum Curricular não poderá ser superior a 1.800 horas da carga horária total do ensino médio. Não poderá ser superior. Não poderá. Então, a BNCC é até 1.800 horas. Tá? Não pode ser mais. Entendeu? E se você fizer as contas, isso dá 600 horas por ano. Tá? E 600 horas por ano, pensa bem, a gente tem, em média, 5 horas de aula por dia. Imagina 600. 600 horas é bem menos que as 1.200 que tem por ano. 1.000 horas por ano. Então, aí está falando, se alguém quiser depois ler, ó, aqui no 36 fala dos itinerários formativos, certo? Tal, da novo ensino médio, tá? O novo ensino médio alterou a LDB. Eu vejo que tem gente que não sabe disso. O novo ensino médio é uma emenda à LDB. A Lei 13.415 é uma lei que alterou a LDB.
mudando o texto de algumas disposições, e não foi, tá? Não foi só do ensino médio. Tem algumas coisas que foram do ensino fundamental também, tá? Teve alterações no ensino fundamental sobre prática de educação física e tudo mais. Tá? O nome matemática, pela medida provisória, era só matemática, aí incluiu as suas tecnologias, e aí tá, esse que está arriscado é porque foi revogado, não vale mais. Coloquei toda a legislação, vocês dão uma olhada. Eu só não coloquei dois artigos que não diz respeito muito ao que a nosso cotidiano, que é o artigo 44, que fala que as matérias do vestibular tem que ter a BNCC, e o artigo 62, que fala que os cursos de formação do professor tem que ter a BNCC, tá? E aí, tá? Para regulamentar isso, tem uma resolução do Conselho Nacional de Educação, CP, tá? CP é o Conselho Pleno, tá? É porque eu não expliquei, tem SEB e CES, mas tem também o CP. Tá? O CP, Câmara Plena, Conselho Pleno, é um que fala sobre todos os níveis, tá? E ele soltou essa resolução em dezembro de 2017, que fala, institui e orienta a implantação da BNCC a ser respeitada obrigatoriamente ao longo das etapas e respectivas modalidades. Então, a BNCC, ela é obrigatória. Vocês vão me perguntar, já foi obrigatório algum dia o currículo no Brasil? Foi obrigatória até 1932, quando o Francisco Campos fez uma mudança, em 1932, nunca mais foi obrigatório, voltou a ser agora. Porque todas as reformas, a partir do Francisco Campos, em 32, Francisco Campos era o ministro da Educação do Getúlio Vargas, ele deixou muito livre. Cada sistema faz do seu jeito. Certo? Antes de 32, era mais complicado de falar em currículo, porque nem todas as escolas eram oficiais, e as escolas oficiais elas tinham que ter o estatuto da equiparação, é uma coisa bem complicada, tá? Qualquer hora, se quiser, eu posso falar de história da educação. Bom, aí tem um link para aquela resolução que acabei de falar. Ela organiza a BNCC em áreas do conhecimento, que é área de conhecimento, é um grupo de componentes curriculares, e uma delas é matemática, tá? Tem uma listagem de competências. Para ter um exemplo, lá na BNCC, isso aqui eu estou falando de uma resolução que cria a BNCC. Ela fala de exemplo de competência. Identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender e atuar no mundo, reconhecendo também que a matemática, independente de suas aplicações práticas, favorece o desenvolvimento do raciocínio lógico, do espírito de investigação e da capacidade de produzir argumentos convincentes. Não sei se vocês percebem como é muito mais difícil entender isso daqui do que entender o PCN, porque isso aqui é uma competência, é um grupo de habilidades, não é um conteúdo. Isso aqui você pode estar falando desde de adição de números naturais, passando por teorema de Pitágoras, até falando de cálculo de derivada. Então, isso aqui é uma coisa muito ampla, tá? Isso aqui. E estudar, isso aqui é do ensino fundamental, um exemplo, você estudar cada uma dessas competências é uma coisa importante para que a gente compreenda a BNCC, tá? E aí saíram as BNCC, eu coloquei aqui educação infantil e do ensino médio, tá? Eu vou falar deixa eu falar algumas coisas gerais. Então, foi feito um debate muito grande, versões, e saiu a BNCC. Tá? A BNCC teve muita gente crítica à BNCC, teve protestos. Eu lembro que teve o pessoal da faculdade de dança da UFMG
fez protesto para dizer que dança não podia ser ensinada educação física, mas sim arte, sabe? Teve debates, teve gente criticando, se degladiando. Eu vi muitos acadêmicos sérios de educação matemática falando que era muito ruim a BNCC. A gente tem que lembrar que a BNCC começou a ser construída no governo da Dilma e continuou no mesmo ritmo, tanto no governo do Temer quanto no governo Bolsonaro, sem alteração. Muita gente acusa, isso estou só falando acusa porque não quero emitir minha opinião, de ter interesses corporativos por trás da BNCC. Interesses de grandes corporações financeiras, como, por exemplo, a fundação do Lema. Mas isso é o que eles acusam, eu não estou falando nada, tá? Mas todos os governos seguiram na mesma linha, apesar de ser muita crítica, tá? BNCC foca no desenvolvimento de competência. Eles têm um chamado código alfanumérico, que é inspirado no Common Core. Common Core é um currículo opcional dos Estados Unidos. Estados Unidos criou um currículo chamado Common Core. Cada estado decide se adota ou não o Common Core. E o Common Core tem código alfanumérico. E se você quiser uma questão daquela habilidade, daquele conteúdo do Common Core, você bota no Google aquele código e você vai chegar. Eu pus um exemplo do Common Core. Você vai chegar um monte de questão do Common Core. Eu fazia isso. Eu ensinar um assunto, eu queria achar uma questão inédita que não tinha no Brasil, para o aluno olhar no Braille, tudo eu traduzia. Eu pegava o código do Common Core, botava no Google e traduzia a questão. Então, isso era um jeito que era interessante de fazer. E essa ideia do código alfanumérico foi inspirada no Common Core. Só que vocês vão ver que o código do Common Core é bem menor, bem mais simples, bem mais objetivo, bem mais direto, tá? Feito com muito mais técnica do que os conteúdos do BNCC, certo? Tem uma observação lá na página 31 do BNCC que fala o seguinte, isso é importante, tá? Isso é importante até para vocês se defenderem da liberdade de cátedra, tá? Também é preciso enfatizar que os critérios de organização das habilidades do ensino fundamental da BNCC, vale para o médio também, com a explicitação dos objetos do conhecimento a qual se relacionam e do agrupamento desses objetos em unidade temática, expressam um arranjo possível, dentre outros. Dentre outros. Portanto, os agrupamentos propostos não devem ser tomados como modelo obrigatório para o desenho dos currículos. Essa forma de apresentação adotada do BNCC tem como objetivo assegurar a clareza, a precisão e a explicitação do que se espera que todos os alunos aprendam no ensino fundamental, fornecendo orientações para a elaboração de currículos em todo o país adequado aos diferentes contextos. Então, veja. Minas Gerais pode impor um arranjo? Até pode, tá? Até pode, só que não impõe. O que a BNCC fala é o que tem que ser ensinado. A ordem que você vai ensinar, o jeito que você vai ensinar, a BNCC não obriga, tá? É claro que ela não é facultativa, que os conteúdos devem ser ensinados. Não é igual o PCN, a sugestão, ensina se quiser. Não, aquilo lá é obrigatório. Só que é obrigatório na ordem que você quiser, tá? Isso está no próprio BNCC, tá? E só para falar, o BNCC, ele fala em habilidade. O código alfanumérico é, em geral, de habilidade. Mas as habilidades, elas são objetivos de aprendizagem ou processo cognitivo, que é mais para a educação infantil, tá? Bom, só uma curiosidade para quem dá aula de informática, existe BNCC de computação, tá? É uma BNCC adicional. Se você procurar na internet BNCC de computação, para quem dá aula de por exemplo, como é que chama aquela matéria obrigatória? Tecnologia e inovação, tem uma BNCC para ensino da computação e é muito interessante.
muito interessante, que é o único conteúdo que tem uma BNCC que é separada dos outros. Bom, agora, isso é muito importante, tá? Sabe aquela história de números de operações, espaço e forma, grandeza e medida, tratamento de informação? Não é esse nome que a BNCC usa. Ela usa com muita clareza, isso foi um avanço, esses nomes. Números, ponto. Não é números de operações, é números. Álgebra, ponto. Não é igual o CBC, álgebra e funções. Geometria, que eu acho um nome muito mais adequado que espaço e forma. Grandezas e medidas é o mesmo nome, tá? Isso não mudou. Em lugar de tratamento da informação, probabilidade estatística. E mais, essas 5 unidades temáticas, que o nome é unidade temática, não é mais eixo, não é mais eixo temático, não é bloco de conhecimento, elas vão do primeiro ano do ensino fundamental até o terceiro ano do ensino médio. Todas as séries, todas, tem números, tem álgebra, tem geometria, tem grandeza e medida e tem probabilidade estatística. Isso acho que é o mais importante da gente entender. A gente fala, Otávio, como é que eu vou ensinar álgebra no primeiro ano do ensino fundamental? Você ensina álgebra no primeiro ano do ensino fundamental quando, por exemplo, você ensina um aluno a seguir um padrão, a continuar uma sequência, até quando você ensina o que é direita e esquerda. Então, se você pegar lá, você vai entender bem o que é álgebra lá no primeiro fundamental. E é muito interessante ter essa consciência, porque eu desenvolvo aquele projeto Podemos. E quando eu vou preparar o que eu vou ensinar ao Podemos para as crianças, Podemos é a partir do segundo ano do ensino fundamental. Eu sempre penso assim, eu preciso ensinar um pouquinho de números, um pouquinho de álgebra, um pouquinho de geometria, desde o terceiro ano. E quando você se obriga a colocar todas as unidades temáticas junto, em algum contexto, você vai ver como é incrível você falar em álgebra para criança pequena. Dá para falar. Não é equação, nem polinômios. Não tem nem cabimento você falar ensinar polinômios para uma criança de 7, 8, 9 anos. Mas tem a álgebra naquela idade. E tem probabilidade estatística. Quando você constrói um gráfico, você está falando de estatística. Certo? E de probabilidade. Tem atividades muito interessantes quando você fala para a criança o que é muito provável, pouco provável, certeza, impossível. São palavras da probabilidade. Você pergunta para a criança, hoje é terça. É possível que amanhã seja quinta? Não, é impossível. Quando você está falando impossível, você está falando de probabilidade. Deixa aberta a porta, Otávio. Não, mas aqui não é para brincar, não. Sinto muito. Senão se atrapalha. Sei, depois, senão... Certo. Ó, ok? Então, esses são as unidades temáticas. Então, eu acho que essa divisão é muito boa, tá? A unidade temática divide objeto, conhecimento e habilidade, tá? E dê um exemplo. Unidade temática, números. Objeto, conhecimento. Sistema de numeração decimal, características, leitura, escrita e comparação de números naturais e números racionais representados na forma decimal. E aí tem um código alfanumérico e um texto escrevendo habilidade. Vocês vão ver que é bem mais complicado do que o PCN. Reconhecer o sistema de numeração decimal como que prevaleceu no mundo ocidental. Difícil explicar isso, né? Sexto ano. E destacar semelhanças e diferenças com outros sistemas, de modo a sistematizar suas principais características: base, valor posicional e função do zero. Usando, inclusive, a composição e decomposição de números naturais e números racionais em sua representação decimal. Para mim, esse é um assunto claríssimo. Tá? Para mim, isso aqui é um assunto claríssimo. Para mim, isso aqui é um assunto claríssimo do que se trata isso aqui. Tá? Isso aqui tem muito jeito de você ensinar isso. Tá? E a vantagem do código alfanumérico, talvez seja óbvio demais para alguns, mas para outros não. Olha aqui, ó. Você dá um Ctrl+C. Ctrl+C.
Vai lá no Google. Isso vale para qualquer matéria, tá? Dá um Ctrl V e põe Enter. Você vai achar um monte de matéria, um monte de assunto sobre essa matéria. Olha aqui, ó. Pluga Cuca, tá vendo? Habilidade. Não, com esse código, a gente já acha um plano de aula aqui. Tá esse. Tá meio incompleto aqui, tá? Os caras estão começando o esboço. Tá? Inclusive, eu cheguei a pensar em fazer para o PRA mesmo, das habilidades. Olha aqui, ó, habilidade. E aí uma atividade, ó, habilidade, atividade. Isso aqui é meio exagerado, tem mais tamanho da atividade do que a matéria. Mas olha, se você der um Google, você vai conseguir achar, ó, plano de aula. Ó, você vai conseguir achar habilidade de uma forma bem interessante. Tá? Bom, o ensino médio também é organizado em habilidades, só que a partir de competência específica. Não sei se já viram o BNCC do ensino médio, ela não fala basicamente nada, tá? Competências específicas são 5 só. A matemática no ensino médio é um problema no Brasil. Não existe padronização. Por exemplo, no Enem não cai matrizes e determinantes. Não cai no Enem matrizes e determinantes. Tem estado que ensina, tem estado que não ensina. Minas ensina, tem estado que não. Números complexos. Nunca caiu nenhuma questão no Enem de números complexos. Tem estado que ensina, tem estado que não ensina. Então, é muito complicado você falar do currículo do ensino médio. Tá? E aí, olha para você ver como que é uma competência específica, são só 5. Ah, ótimo. Então, olha só. Utilizar estratégias, conceitos e procedimentos matemáticos para interpretar situações em diversos contextos. Sejam atividades cotidianas, sejam fatos das ciências humanas e da natureza, ou ainda questões econômicas ou tecnológicas divulgados por diferentes meios, de modo a consolidar uma formação científica geral. Só tem 5 competências no novo ensino médio, tá? Da BNCC. E aí o conteúdo de matemática, olha para você ver, é também muito vago. Interpretar situações econômicas, sociais e da ciência da natureza que envolva a variação de 2 grandezas pela análise de gráfico das funções representadas e das taxas de variação com ou sem apoio de tecnologia digital. Olha como é vago. Isso aqui você não sabe do que está falando. Isso aqui pode estar falando, por exemplo, de proporção. Pode estar falando de função. Pode estar falando, eu acabei de falar, até de derivada, taxa de variação. Isso aqui pode ser uma questão de juros simples. Isso aqui pode ser uma questão de logaritmo. Então, a habilidade do BNCC do ensino médio, ela é extremamente vaga, tá? Recomendo que vocês façam a leitura, certo? E vou falar com muita sinceridade, com muita clareza. Muito do que eu li sobre esses cursos online, sobre BNCC do ensino médio, é pura opinião do cara do curso, tá? Eu não consegui terminar o curso da BNCC, da Escola de Formação, porque tem mais opinião do que falando sobre a base. A base não fala quase nada. Lília, mas é difícil, tá? Você vai ver que a do ensino fundamental, ela é muito mais tranquila do você entender. Mas a do ensino médio, ela é muito confusa, tá? Se você pegar no ensino fundamental, ela é mais organizada. Mas do ensino médio é complicado. Só que Minas criou o currículo de referência, que é mais completo, mais organizado e mais bem feito. Então, acredito que pela minha visão, pelo currículo de referência em Minas, você consegue ter uma visão melhor do como que de como que funciona a BNCC para a gente, tá? E outra coisa, a gente tem que tentar, quando olhar no currículo, não tem coisa que a gente acha que é do currículo. Você sabe que eu estou pensando, às vezes, até em fazer um texto
falando alguns achismos sobre o BNCC. Porque tem coisa que é só achismo mesmo, que não está lá na BNCC. Entendeu? Não está. E tem coisa que está e ninguém percebe. Tá? É muito confusa. Fernanda, não sei quem falou por último, peraí. Lília e Guilherme. Muito confusa. Não tem muito como você entender a BNCC. Mas eu recomendo que, né, que dê uma espiada, que olhe. Essa divisão de unidades temáticas é muito boa, tá? Essa divisão de unidade temática é muito boa. Ela ajuda a organizar a gente organizar, tá? Eu vou abrir para comentários, tá? Porque eu vou dar aula às 7 horas. Até vocês estão vendo a muvuca de alunos chegando aqui. E hoje até que não tem tanto aluno. Tem dia que vocês vão ver que é uma loucura. Do meu projeto Podemos. Continua vindo os cursos que eu qualquer hora vou falar para ele. Vamos abrir perguntas. Vamos abrir perguntas e comentários. Pessoal, eu estou achando que eu vou liberar o microfone para todo mundo, mas, por favor, tem que tomar muito cuidado para não virar, o pessoal não ligar e ficar ruído, tá? Peraí, vou abrir para todo mundo. Só mudar a configuração aqui. Pessoal, eu vou abrir para todo mundo, mas vamos falar um de cada vez. A Lília, você quer começar? Pode falar, Lília. Então, Otávio, o que eu tinha comentado com você semana passada, justamente, que o currículo ele está mudando conteúdos que vão e vêm, cada ano ele está diferente. E isso está deixando a gente confuso. Igual o ano passado não ensinava matrizes e determinantes no segundo ano. Esse ano começa com matrizes determinantes. E mudando a ordem também, igual eu falei para você da PA e PG, era do segundo ano, foi para o primeiro. E nessa mudança de ano agora, a turma que foi para o segundo agora não vai ver PA, PG, porque ela era do primeiro. Então, não sei, a gente fica perdido nisso. Lília, mas isso, no currículo de referência de Minas, tem matriz determinantes como conteúdo obrigatório para Minas, mas na BNCC não. Tem estado que não colocou matrizes determinantes como conteúdo comum, como conteúdo curricular, porque não cai no Enem. No matriz determinantes, parece que tem, acho que 4 questões que era até hoje, em mais de 1000, incluindo aquelas provas que faz em presídio, tem mais de 1000 questões, só tem 4 matrizes. Então, mas o ano passado ela não era obrigatória, esse ano é. Então, mas igual eu falei, aquele currículo que é sugerido mês a mês do Estado é uma sugestão. Pode ser uma sugestão forte, mas o professor tem autonomia para organizar o seu currículo, claro, ele precisa conversar com o especialista, dar uma satisfação para o especialista, mas o professor faz do jeito que ele, com fundamento, baseado na legislação, sem infringir as normas, o professor faz do jeito que ele acha que ele deve fazer, claro, como eu falei, tem que ter fundamento, tem que dar satisfação do especialista do que ele está fazendo, né? Ele não pode também fazer qualquer coisa. Eu vou ensinar, em lugar de ensinar matemática, eu vou ensinar a Revolução Francesa, não tem cabimento. Mas então, o conteúdo, sim, é maleável, só que, sim, é muito importante ter no fundamento e informar as pessoas que estão responsáveis. Então, se eu abrir um espaço no segundo ano para ensinar PA e PG, eu estou dentro do que seria o ideal, né? Sim. Fernanda, pode falar. Fernanda? Boa noite, desculpa. Então, eu sinto essa dificuldade. Eu senti mais tranquilidade, sabendo que não fugindo do BNCC, que nós temos que seguir, no caso, eu estou com o 6º ou 8º ano. E os 2 quintos anos tiveram professoras diferentes que vieram para o meu 6º ano. Então, uma professora foi muito enfática na matéria. Então, os alunos vão muito bem, têm a tranquilidade, mas eu tenho alunos que têm dificuldade até de tabuada, as 4 operações básicas, entre outros.
Então, eu estou tendo que voltar atividades. Um fazem muito rápido, outros não. E assim sucessivamente, porque, querendo ou não, isso foi um déficit que aconteceu com a pandemia também, né? O E 8º aí, ano tem uma certa dificuldade, também em algumas operações, algumas em áreas, tendo que voltar muita matéria, principalmente. Coloco os códigos, né, que são necessários, e às vezes eu coloco até que é intervenção pedagógica, entre outros, ou né, para poder estar inserindo novamente essa matéria. e o professor ele pode até criar, ensinar assuntos que ele considera importantes que não está no currículo. Por exemplo, me incomoda muito a pessoa falar em conjunto dos números inteiros, conjunto dos números naturais, o conjunto vazio, se não ensinou conjunto, entendeu? Então não tem muito cabimento. O cara fala, vamos ensinar o conjunto dos números naturais. O aluno não sabe o que é conjunto. Então eu ensino. Claro, não vou ficar lá um mês ensinando aquelas coisas complexas, mas ensinar o que é um conjunto, que é o pertence, que é está contido. Isso é importante, porque senão como é que o aluno... Isso não está... É uma falha não estar isso na BNCC. Eu, pelo menos, entendo que não tem como você falar em conjunto dos números reais se você não falou para o cara o que é um conjunto, e que é pertence, que é o elemento, entendeu? Que é o conjunto vazio, que é o conjunto que não tem nenhum elemento. Então, eu ensino. Né? Não tão detalhadamente, eu acho. Aprofundado, mas pelo menos tentando pescar o essencial, a base, né? Alguém mais quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer um comentário, observação? Inclusive, Professor, oi, oi? pode Boa falar, noite. Cecília. Boa noite. Professor, eu só queria saber, tirar uma dúvida, se o senhor vai ministrar alguns conteúdos, pelo menos assim, o básico, para a gente. Socorro, nesse curso, a gente vai ter momentos específicos para cada uma daquelas 5 unidades temáticas. E aí, Sei. eu vou falar como ensinar essas unidades temáticas, não especificamente conteúdo. Eu consigo entender que possa ter falhas em conteúdo, mas nesse curso ele é mais focado para a questão prática mesmo do ensino, não conteúdo. Entendi. Tá? É porque eu queria muito o conteúdo, sabe? Bem básico. Para uma maneira mais fácil de aprender, para passar para os alunos do 5º ano. Porque assim, eu não sou licenciada em matemática, eu sou pedagoga. É complicado isso, mas Socorro, você está no grupo, né? Depois eu vou te dar algumas dicas de como que você pode ter acesso a esse conhecimento. Tem várias formas de aprender. Eu lhe agradeço. Tá? Pessoal, eu estou dando uma aula, então se vocês puderem só manter o silêncio ali, fala o pessoal brincar lá para baixo. Antes de abrir para o Romeu, Rosângela, perguntou se os livros acompanham esse conteúdo. Não, tá? Não acompanha, porque os livros ainda estão no processo de mudança. Talvez os novos livros do PNLD acompanhem. Esses novos que estão surgindo mais recentemente, eles acompanham, mas os livros antigos não acompanham, não. Tem alguns livros, sim, que são muito bons, mas hoje em dia eu não consigo entender muito bem os livros didáticos mais. Eu gosto dos antigos, e mesmo os antigos eu consigo usar eles melhor com a atual BNCC. Romeu, pode falar. Boa noite. Estão me ouvindo, né? Sim. Pessoal, boa noite. Eu sou professor de Química, né? E quando eu vi essa proposta desse curso, né, na escola, né,
eu quis fazer porque a química está diretamente relacionada com a matemática. E eu trabalho, né? Por exemplo, eu estou trabalhando para o segundo ano, a parte de cálculos químicos, MOL, por exemplo. E a gente observa que a dificuldade que eles têm na tal da matemática básica, no básico. E eu não sei, aí eu queria, a ideia do estar aqui é para ver se existe alguma maneira, né, um passo de mágica, para a gente poder tentar resgatar esse conteúdo. Porque a sugestão que eu dou para eles é o seguinte, gente, vocês ficam no celular 24 horas por dia, dedica 10 minutos por dia para fazer uma revisãozinha de matemática básica, vai lá no YouTube. Infelizmente, não são... Agora, o interessante é o seguinte, os que ouvem o conselho e começam a fazer, começam a deslanchar bem, e bem na disciplina. Porque eu falo, gente, aqui na matéria de hoje, nós estamos estudando, é uma aula de matemática disfarçada de química, porque é 100% matemática. E aquela regra de 3 básica, aquela soma e multiplicação e soma, coisa que você vê que eles perdem muito tempo, né? E seria uma estratégia de poder trabalhar com os professores de matemática da escola para todo ano, não sei, fazer uma retomada de conteúdo, traçar alguns pontos específicos, né? O pessoal tem mais experiência aí, porque realmente não é fácil. Assim, você vê que é gritante a dificuldade que o pessoal tem, e foi passado, você vê que foi passado, mas de resgatar, de querer correr atrás, né? Então, e parabéns pela explanação, e foi interessante a BNCC, né? Realmente é bem complexa, né? Ô Romeu, só vou dar uma dica, que é uma coisa que é muito discutido nos meios acadêmicos, e pouca gente fala isso, e eu nem sei se eu deveria falar, mas eu acho que eu não deveria falar como professor oficial aqui, mas como educador, acho que é meu dever falar. Se você não sabe usar a BNCC, tem que fazer um jeito que você sabe. Então, não adianta o professor pegou lá, ele não entendeu o que é para fazer, e ele vai fazer de um jeito mal feito. Então, é melhor ele fazer bem feito do jeito que ele sabe e, aos poucos, tentando aprender. Tá? Porque, eu não estou seguindo o currículo. Se o professor não sabe, não consegue, ele olhou lá, ele não entendeu o que é para ele fazer. Entendeu? Ele vai fazer o que ele sabe. E ele vai estudando para tentar melhorar. Não adianta o professor tentar usar uma dinâmica, uma estratégia, uma metodologia que ele não sabe usar. Se ele não sabe usar, ele nem, é até irresponsável a gente entrar na sala e fazer, o sistema cobra. Mas a gente não sabe. E a gente entende que tem essa deficiência. Então, o ideal é o professor fazer de um jeito que ele consiga, que ele vai ter sucesso no trabalho dele. E, aos poucos, ele vai estudando e se adaptando à realidade. Ele está ensinando um jeito antigo. Mas é o que ele sabe fazer, entendeu? Então, não adianta, você olha lá o currículo, você fala, isso é uma besteirada. Você não está convencido que aquilo é importante, entendeu? Então, ensina do jeito o que você acha importante e depois você vai aprendendo, vai tentando entender. O que será que o governo quer com isso? Será que realmente isso é importante? Porque é uma coisa muito relativa. Por exemplo, resolver uma equação de uma página gigante é importante ou não? Tem gente que acha que é, tem gente que acha que não é. Então, enquanto você não está convencido da importância, faz do jeito que você sabe. Tá? O Imenes, uma vez, falou numa palestra, professor, meus alunos não estão aprendendo nada que eu estou ensinando. O que o Imenes falou? Ensina o que eles conseguem aprender, ué. Mas não vou conseguir cumprir o currículo. Mas ensina o que você mais gosta. Ele falou claramente, se você mais gosta, é melhor você fazer um trabalho aí bem feito, que vai ter fruto. Eu falo que, às vezes, você entrou numa sala, você viu que o aluno não está com condição de aprender aquilo, você puxa um conteúdo que você acha que vai ser atrativo primeiro, para você ganhar os alunos, entendeu? Porque a gente tem que motivar, a gente tem que convencer os alunos, a gente tem que vender o peixe, a gente tem que mostrar, a gente é um trabalho de marqueteiro, você está lá vendendo o teu conteúdo. Você está vendendo. Se você está vendendo, se você está vendo que o aluno não vai conseguir entender função de segundo grau, você vai ensinar outra coisa. Ensina um plano cartesiano, ensina, sei lá, equação do primeiro grau. Então, faz de um jeito que fique
fácil de entender. Fernanda, você abaixou a mão, você quer falar antes, que eu vou passar para a Joana? Joana, pode Desculpa, eu falar. abaixei a mão porque a Carolina Vergenes falou do arroz com feijão. E eu, todo primeiro bimestre, eu tento fazer tipo uma avaliação diagnóstica com todas as turmas que eu estou passando, e fazendo um catado e vendo o que melhor cabe para que eles entendam ou compreendam um pouco melhor. O arroz com feijão mesmo. E no caso do Romeu, também trabalho um pouco de notação científica, dependendo da situação, porque notação científica eu uso muito depois em física, né? E, entre outras, né? Certo. Era mais Joana, nesse sentido. desculpa. Era mais nesse sentido. Não, Obrigada. e é isso mesmo. Joana, estou só correndo porque os alunos já estão começando a invadir meu ambiente aqui. Pode falar, Joana. Não, eu só queria adicionar o que eles também estão falando. Na escola que eu trabalho tem independência. E esse ano a gente decidiu que a dependência não ia ser uma lembrança só daquele ano que ele ficou independência, mas sim que a gente ia fazer um apanhado, porque é Fundamental 2, né? E médio. Um apanhado do Fundamental 2, sim, disso que está sendo falado, do básico, porque geralmente essas crianças que acabam ficando com dificuldade, a dificuldade está lá atrás, não necessariamente naquele ponto onde eles estão. Era só isso, é só um... Joana, eu fiquei bem curioso. Dependência é o que aqui em Minas chama de progressão parcial, só que na faculdade ainda todo mundo chama de dependência. Mas de qual estado, de qual rede você é? Não, dependência quando você fica, não é por uma matéria só. Eu sou aqui do Rio, mas é uma escola particular. Ah, entendi. Legal. Não. Alguém mais quer falar alguma coisa? Oi, Otávio. Oi. Eu acho que ninguém para vocês encerrarem. Isso. Eu acho que ninguém mais tem dúvida. Eu ia fazer um pedido agora para todo mundo abrir as câmeras para a gente tirar uma foto bem bonita, né? E a gente depois divulgar essa ação, essa iniciativa aí que o Otávio está tendo, né? De passar esses conhecimentos para a gente. Quem é da prática, quem é professor, às vezes gosta de ter a metodologia, já ir direto para a parte, né, mais funcional, mas esse início que ele está contextualizando sobre o próprio currículo é indispensável, porque na hora da aula em si, a gente vai precisar retomar esse currículo. Então, é necessário que a gente entenda, né, como que esse currículo é organizado, quais foram os percursos que esse currículo já teve, quais foram as mudanças, e bem como, né, essa ideia que se alterou de tirar esse foco no conteúdo e dar aí uma ênfase nas competências e nas habilidades, por mais críticas que a gente tenha. Mas a gente só vai conseguir estabelecer as críticas quando a gente conhecer de fato esse currículo. Então, por isso que foi muito válido, né, essa abertura para essa reflexão sobre a BNCC. Então, todo mundo abriu aí as câmeras, gente? Otávio, nós estamos aqui, ó, o Bruno, a Ana, tudo aqui, ó, assistindo você. Então, beleza, gente, podemos tirar uma foto? Quem tá no computador? Otávio, você tá no computador? Porque o meu não aparece todo mundo aqui do jeito que eu tô. Mas o meu também não tá muito bom, não. Eu não consigo aparecer todo mundo na tela, não sei o que eu faço. Eu já pus um layout aqui, mas aparece só umas 30 pessoas. Ô, Ana, boa noite. Oi, Maria. Boa noite. Ô, Ana, eu não estou conseguindo assinar meu nome na listagem. Depois, se você puder, você me explica, por favor? A primeira lista da semana passada? Nem da semana passada, nem de hoje. Ô, Maria, a lista de hoje a gente até explicou lá no início e também eu coloquei o recadinho lá no grupo. Ana, tá dando eco.
que acontece? O próprio sistema que o Otávio utiliza, ele já consegue computar quanto tempo que cada pessoa ficou. E aí é por isso que a gente já consegue perceber a frequência de vocês. Então, a gente não está soltando uma lista, entendeu? Entendi. Ah, então estou mais tranquila, Ana. Isso. Agora, da semana passada, se acaso você não assistiu, aí está no YouTube. Aí, debaixo do vídeo, eu coloquei a lista de presença. Eu assisti, sim, da semana passada, só que eu não assinei. Eu estou assistindo no celular e eu não estou conseguindo. Ah, não, mas não tem mesmo lista. Tá. Ô, Fernanda, tá no YouTube, sim. Eu até coloquei na mensagem lá, o Otávio já tinha colocado o link. Eu até testei, tá no YouTube da semana passada, sim. Depois dá uma olhada. Eu até reforço lá na mensagem depois. Vocês conseguem tirar um print? Então, Bruno, você consegue tirar aí? Eu Ô, tirei, Fernanda, mas a não... Fernanda aqui, eu não estou com dúvida, não, no meu caso. Ah, não, é que eu vi uma mensagem aqui falando que não estava no YouTube, aí por isso que eu tô confirmando Não, que tá no YouTube. Tá no YouTube, depois, se quiser, me pergunta que eu mando lá o link. E lá tem um monte de aula gravada, aula ao vivo com aluno, depois vocês assistem lá, é umas coisas bem legal. E nada editado, é um canal, cru, os vídeos estão tudo cru, não tem edição nenhuma. Do jeito que vem, vai. Parece que você tem que alterar o link para caber mais gente na tela. Você consegue fazer essa alteração? Não alterar o link? Ah, perdão, alterar a configuração do... Então, mas eu coloquei aqui, ó, alterar layout. Eu pus no máximo possível. Ah, então acho que é 49, certo, é o máximo mesmo. Eu não tô... eu não sei se tem como caber mais, porque não aparece nenhum outro tipo de configuração. Eu estava revirando aqui, o máximo que eu consigo ver é não sei quando aqui e mais 36 pessoas, estou parecendo o meu. Mas... Olha, outro curso que eu fiz, ela tirava foto de várias telas, entendeu? Ela tirava de uma tela, daí ela passava para outra. Eu não sei fazer isso. Ué, vamos... A gente pode ir tentando aqui, Débora. Então, todo mundo bem bonito. Acredito eu que é indo passando. Você vai passando a primeira tela, dá print, a segunda tela... Mas não sei fazer isso não, viu? Eu estou olhando as configurações aqui e não consigo, pessoal. Bom, mas a gente faz isso nas outras aulas. A gente faz na próxima, então a gente vai testando. Aprender. Pessoal, quero agradecer muito, eu vou sair porque eu vou dar aula agora, tá? Muito obrigado, tchau para vocês, estou indo também. Então, obrigada, gente. Tchau. Parabéns, tchau. Otávio. Arrasou. Tchau, tchau, gente. Até mais. Tchau, tchau. Só estou aqui para